Fortaleza possam vestir essa camisa, que tenham prazer em vestir essa camisa, orgulho em vestir essa camisa e que queiram vencer. Eu vim aqui para ganhar. Eu vim aqui para ganhar jogo pós jogo. Na minha vida foi assim, desde as categorias de base. Eu já morei embaixo das arquibancadas, hoje tenho um padrão de vida melhor, mas sempre fui muito dedicado no que fiz. E é o que eu desejo dos meus. Eu imagino um grupo de 20. Dois atletas no máximo de linha. Vou tentar ver alguma coisa de categoria de base que eu desconheço até o momento, vou tentar conhecer o centro de treinamento também para a base que eu ainda não conheço e vamos tocar dia após dia. Vocês vão poder acompanhar aí o trabalho dia após dia. Estão convidados para estar junto com a gente lá no PC, é isso? Que é um bairro do PC, por isso, né? Então, eu vou conhecendo também um pouco da história da cidade. Rogério, aqui senhor. Tudo bom? Eduardo Trovão, do Globo Esporte. Eu queria que você falasse se você lembra qual foi o último gol que você marcou e se isso também contou de alguma forma, porque é um capricho do destino, né? Voltar à Arena Castelão. Eu lembro do último gol que eu marquei, sim, mas isso não é o motivo de eu estar aqui. O motivo de eu estar aqui é ver que a camisa do Fortaleza é uma camisa de peso, é uma camisa que tem uma torcida enorme, e é um clube que me propicia a chance no primeiro semestre do ano de ser campeão. Esse é o principal ponto que eu vim para cá. A seriedade com que me pareceu o projeto que foi apresentado, com as pessoas que conversaram comigo, e o último gol foi na Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, uma vitória contra o Ceará, do qual eu tenho o maior respeito e acho que a grandeza do Fortaleza se deve ao Ceará e vice-versa. Eu acho que a gente tem que tratar todos aqui com muito respeito. Acho que a rivalidade existe, a brincadeira da segunda-feira após uma vitória e uma derrota é super saudável, mas acho que o respeito entre as duas equipes, eu acho que o Ceará vivendo um grande momento no campeonato da Série B, prestes a subir para a Série A, o Fortaleza vivendo um grande momento depois de 8 anos voltando à Série B. Eu acho que é um momento legal para o futebol cearense. Para vocês que são daqui, que trabalham na mídia local, é um momento de grandeza do futebol cearense. Por isso eu fico super feliz. Rogério, seja bem-vindo. Carlos Cassiano, Rádio Verdes Mares. Rogério, você chegou falando em desafio, em experiência. A experiência seria mais por estar vindo fazer parte de um time que já é quase centenário e que o seu presente maior, sem sombra de dúvida, seria ascender e retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, coisa que é o teu perfil. E o que é que, de repente, o Rogério Ceni gostaria de ter feito no São Paulo, não pôde fazer, e que, de repente, encaixaria bem hoje aqui no Fortaleza? Cara, eu vivi 27 anos no São Paulo, então eu fiz tudo que eu podia fazer pelo clube. Como treinador, nos últimos 6 meses, eu acho que a diferença que nós temos é que aqui nós vamos montar um time praticamente, ou 70% desse time, né? No São Paulo nós tínhamos um time praticamente montado, uma verba muito pequena de investimento, e da qual o clube necessitava fazer dinheiro naquela época. Então o São Paulo arrecadou nos 6 primeiros meses mais de 150, 160 milhões de reais. Acho que nós não temos isso de orçamento, temos, né? Não, né? Um pouco menos. Então nós vamos, dentro das nossas possibilidades, montar um time. Lá nós tivemos o processo contrário. Nós tínhamos um time que foi retirando peça por peça, como Araújo, como Thiago Mendes, como Maicon, e outros jogadores que foram vendidos, David Neres, Lianco,
Assim citaria vários que saíram. Aqui não, aqui nós vamos tentar trazer jogadores e que esses jogadores estejam até o final do campeonato e, quem sabe, né, especialmente grande parte do time possa estar presentes até o final do ano na disputa da Série B com a gente. Talvez seja essa a principal analogia ou a principal diferença entre uma situação e outra. Rogério, aqui. Boa tarde, Lucas Catribe do Esporte Interativo. Seja bem-vindo aqui à capital cearense. É verdade que você pediu, sugeriu ao clube melhorias do gramado lá do estádio Alcides Santos, a academia também e as áreas internas, como a sala da comissão técnica. E também já aproveito para te perguntar, é estranho vestir uma outra camisa de um time brasileiro, fora o São Paulo? Olha, pode ser estranho por ter vivido 27 anos no São Paulo. Mas confesso a você que é super bacana vestir essa camisa. Né? Uma camisa que tem um símbolo muito parecido com a do São Paulo, um desenho muito parecido, só uma cor diferente, né? Que é o azul pelo preto, e que tem uma simpatia, tenho certeza, muito grande a partir do dia de hoje, do torcedor são paulino, que não posso negar a você, tem um carinho mais do que grande pelo São Paulo Futebol Clube, pelos seus torcedores, assim como espero ganhar o carinho e a simpatia do torcedor do Fortaleza, que é um clube que tenho certeza vai ficar marcado na minha história. Sobre as melhorias, não é uma questão minha, é uma questão conjunta da presidência, da diretoria e minha, que são necessárias algumas reformas. E nós vamos tentar, sem esforços, desde a minha influência até as condições financeiras do clube, fazer com que vocês vão poder acompanhar isso, com que a gente faça uma nova sala de musculação para motivar os atletas, talvez um novo gramado sintético, uma reforma no gramado principal do estádio, melhorar as condições para que o atleta tenha prazer de chegar todos os dias para treinar, para que ele tenha orgulho de vestir a camisa do Fortaleza e se sinta bem, motivado, porque trabalhar com pessoas que não têm motivação, aí você dificilmente vai ter sucesso. Então é um consenso entre todos a necessidade das melhorias. Vamos fazer de acordo com as possibilidades. Ivan Bezerra, depois Rodrigues Andrade, Rádio Cidade. Boa tarde, Rogério. As boas-vindas para você, sucesso na empreitada. Você é narrador, né? Oi? Você é narrador. Mais ou menos. Se eu tivesse a tua voz, eu não era treinador. Que é isso? Bom, Rogério, lembrando aqui, voltando um pouquinho a 1990, lá no Pato Branco, você estava lá e o goleiro Marília se contundiu. Lá em Sinop. No Sinop, Então, o Marília se contundiu, Valdir Braga, que era o reserva, fraturou o punho de tudo isso, hein? E a chance caiu na sua mão. A história, né? Então, a chance caiu na sua mão. Qual o peso da casualidade na sua profissão misturada com o profissionalismo? Qual o peso das coisas casuais, como agora? Dizem que você tem que estar no lugar certo na hora certa, né? A vida é assim, mas eu creio que você tem que estar sempre preparado, porque as coisas acontecem na vida da gente e se você não está preparado, você pode estar no lugar certo, na hora certa, mas você tem que estar 100% pronto para aquilo que você vai fazer. Nessa época aí, que você fala, eu tinha 17 anos de idade ainda, né? E eu era terceiro goleiro no Sinop Futebol Clube, e como você falou, Marília, o primeiro goleiro, se contundiu, Valdir Braga, que eu não sei de onde você conseguiu lembrar tudo isso, mostra um pouco da sua idade também, não pense que vão lembrar que você estava... ainda não, Pois é, e aí eu tive a oportunidade de ser titular no Sinop Futebol Clube, e naquele primeiro ano nós somos campeões profissionais mato-grossenses, a primeira vez que um clube do interior do estado se sagrou campeão mato-grossense foi o Sinop em 1990. De lá eu fui para o São Paulo e do São Paulo eu vim a Fortaleza. Então, assim, sempre com as dificuldades, porque não foi fácil a chegada no São Paulo também. Os primeiros anos foram muito difíceis. E hoje, pelo contrário, eu vejo aqui uma situação muito mais organizada e eu acho que uma possibilidade grande da gente trazer bons jogadores para cá, que eu acho que é o que todo mundo espera, porque você pode ter um treinador, uma pessoa conhecida, com nome e tudo, mas a necessidade de bons jogadores, e nós estamos correndo atrás disso, é que vai fazer um time, a capacidade do treinador, claro, mas também a vinda desses grandes jogadores. E nós estamos já desde ontem, hoje até agora, aliás, até há muito pouco tempo antes de vir para cá, observando jogadores, tentando fazer contatos,
para que já em dezembro, no início da pré-temporada, a maioria deles possa estar aqui junto com a gente, visto que o campeonato começa no dia 10 de janeiro, né? Primeiro jogo contra o Tiradentes, é isso? E nós temos já uma sequência, né? 10, 14, aí depois a gente tem uma semana, né? Joga 3 jogos praticamente seguidos, e depois na sexta rodada tem o clássico contra o rival, o Ceará, que é um jogo de sempre muita tradição e muito importante aqui. Rodrigues Andrade. Em seguida, Anderson Azevedo. Rogério, boa tarde, prazer. Rodrigues Andrade, Rádio Cidade, prazer falar com vocês, sucesso aí no ano 2018. Eu diria para você o seguinte, você falando de perfil de jogadores, contratações, Fortaleza, ao longo desses 8 anos de Série C, ele tem em média contratado 35 jogadores por ano. E esse ano, 45 jogadores foram contratados para 5 competições. E 5 treinadores passaram pelo Fortaleza. O que fazer para mudar esse perfil a partir de agora, Rogério? Isso quer dizer que eu tenho uma média garantida de 2 meses e meio, mais ou menos, de trabalho, né? Já passamos por uma coisa boa, né? Nós não vamos contratar 45 jogadores, quer dizer, não é uma coisa que cabe a mim, mas ao presidente. Nós vamos em busca de uma formação de elenco. Nós temos hoje entre 6 a 8 jogadores aí que devem ficar. Para quem quer trabalhar com um elenco de 22 mais 3, no máximo 25, nós vamos atrás de 16, 17, 15 jogadores. Alguns com perfil já formado, jogadores experientes, entre seus 25 e 30 anos, que podem colaborar muito com a experiência para o clube. E nós vamos completar, dependendo dos investidores e da folha salarial do clube, jogadores mais jovens, como, acho que foi o senhor que me perguntou sobre categoria de base de São Paulo, até esqueci de responder, né? Se o São Paulo, logicamente, estiver disposto e nós tivermos interesse em algum atleta, eu tenho certeza que o presidente irá conversar com o São Paulo, e através da amizade, da relação que existe com as pessoas lá dentro, a gente pode, não só do São Paulo, como de outros clubes grandes do país, que a gente pode trazer jogadores que vão ganhar um pouco de experiência. Mas eu espero não ter essa contratação de 35, porque lá no São Paulo, em 6 meses, entre mudanças, entre idas e vindas, foram 34. E não deu muito certo, né? Então, eu acho que a gente tem que preparar bem o terreno, começar com calma, analisar bem e fazer contratações pontuais a cada dia, poder trabalhar com uma nova contratação, com calma, montar um grupo que se mantenha até o fim do Campeonato Cearense e depois a gente possa ver as necessidades que a gente vai encontrar para a Série B, para uma qualificação, que é um campeonato, todos nós, eu ao menos acompanho muito e assisto, a gente vê a briga que está aí para o acesso, né? Times que estavam garantidos já estão agora, o Londrina estava lá atrás, já chegou, o Oeste brigando, o Paraná se segurando ali na última vaga para classificar. Então é um campeonato muito difícil, principalmente pela posição geográfica, pelas viagens, né? Quando você pega muitas equipes do sul e sudeste do país, né? E nós temos muitas equipes dessas para enfrentar na Série B, nós vamos encontrar algumas dificuldades nesse sentido. Anderson, depois ESPN. Tá? Boa tarde, Rogério. Anderson Azevedo, Tribuna Band News FM. Seja bem-vindo aqui ao Fortaleza. A primeira pergunta, eu posso dizer assim, com relação ao nome do Rogério Ceni. Essa cartada que o Fortaleza está apostando no centenário, você é o treinador mais caro da história do Fortaleza. Em 100 anos, você vem para ser um técnico que pode colocar o clube mais uma vez na Série A. E essa aposta é uma aposta um pouco cara para os padrões do Fortaleza. Como é que você pretende montar esse elenco nessa temporada, minimizando o máximo aos erros? Porque se erros acontecerem, Fortaleza não vai ter tempo e não vai ter também bala na agulha como teve no passado para tentar reformular uma equipe no decorrer da temporada. Bom, olha, com relação ao seu técnico mais caro, eu não posso te dizer. Eu também, você sabe, né? Se você quiser dizer o salário, não tem problema nenhum também. Eu não sei se eu sou o técnico mais caro da história do Fortaleza. E também pode ser que eu dê algum retorno ao clube. Eu acho que ele pode se tornar o técnico mais rentável da história do Fortaleza. Porque com a capacidade que se tem de atração de patrocínios de mídia, de ampliar o nosso sócio-torcedor, de divulgar a nossa marca para o país inteiro, a torcida do São Paulo tem tido uma harmonia enorme com a torcida do Fortaleza, então isso pode se tornar muito rentável. Caro é o que não dá resultado. Então a gente tem grande possibilidade de ter resultados e aí se tornar rentável. Eu acho também que uma das maiores oportunidades que a gente tem, então já que eu sou um treinador caro, como você falou, né?
quem sabe a gente conseguir fazer com que o Fortaleza tenha, aumente 20, 30, 40, 50% o número dos seus sócios torcedores, né? E aí que a gente tem um time também competitivo e quem sabe o que você acha caro pode se tornar barato no futuro para o clube, para o torcedor, que vai ter muita alegria, que vai ter, quem sabe, como você falou, um sonho, né? Que para mim é uma realidade, já conversei com o presidente, não é fácil você subir num primeiro ano de Série C para B e B para A, mas nós vamos tentar fazer ao máximo com que isso aconteça. E eu quero chegar, é outubro, né? Novembro, o centenário do 18 de outubro, né? Eu quero estar presente aqui no dia 18 de outubro para completar esses 100 anos, com uma festa muito bacana aqui, e brigando entre as primeiras posições, na primeira parte da tabela, para tentar ter um acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Isso seria o supra-sumo que a gente poderia ter. Então, eu acho que são coisas muito relativas. O caro e o barato, ele é... Rogério, boa tarde, Mino Mitlovski, ESPN Brasil. Você é um técnico em início de carreira, falando um pouco sobre experiência. Queria que você falasse nesse tempo que você ficou fazendo curso, se você chegou a repensar alguma coisa. E agora no Fortaleza, você falou da questão cultural, que você pode agregar na tua vida estando aqui, mas também você passou 27 anos vivendo a realidade do São Paulo. Estar em outro clube com uma outra realidade, o que isso pode acrescentar para você? E mais uma questão, se me permite. O Alex falou em relação ao Curitiba. Alex Meia. Ele lembrou, falando sobre a sua contratação pelo Fortaleza, uma questão. Existe a grandeza do Fortaleza, a torcida é muito grande, mas o Alex no Curitiba vivia uma situação que sempre as notícias em relação ao Curitiba eram encabeçadas pelo Alex. E isso causava uma indisposição. Se você pode estar preparado para acontecer alguma coisa nesse sentido no Fortaleza, de tudo estar relacionado ao Fortaleza, sempre ter Rogério Ceni encabeçando. Acho que especialmente as coisas negativas eu espero que caiam em cima de mim. Porque os meus atletas têm condições de trabalhar com tranquilidade, com paz. Eu sei lidar bastante com pressão. Joguei numa equipe que põe desses Libertadores 70, 80, já vi 104 mil pessoas no Morumbi. Então, assim, quanto maior for a pressão em cima do treinador, eu acho que eu quero que eles fiquem mais à vontade para jogar. Então, para isso eu não vejo problema. Eu peço a primeira parte da pergunta. A experiência, lógico que é diferente. Nós temos aqui no centro de treinamento que não tem a mesma quantidade de campos que nós temos em São Paulo. Nós estamos aqui bolando coisas para economizar gramado, porque é um mês de janeiro em diante, né? Já fevereiro, março, chove muito na região. Eu tenho que aprender todos os dias, porque horários de treinamento, tudo que pode ser. Então, as pessoas que vivem aqui, o próprio Bosco, por exemplo, te dou um exemplo, que trabalha aqui, que é da região, já jogou aqui. Então, você vai conversando. Ontem eu pude conversar com o Boeck, e você vai também com o Edson, né, que é o Edson Mares, que é o fisiologista do clube, e a gente vai tentando ganhar conhecimento para ver o que é melhor ser feito para uma pré-temporada. Tudo é aprendizado na vida. E confesso a você que prefiro trabalhar aqui com calor do que na Ucrânia com menos 30. Isso eu garanto para você. Rogério Ceni, boa tarde aqui. Olá. Tem Santiago da TV Diária, TV local. E assim, Rogério, você é um grande ídolo e a torcida tricolor se animou muito com a sua vinda, né? Mas durante esse ano, exceto o Boeck que você citou aí, a torcida está muito carente de ídolos em campo. O que fazer assim, Boeck, para poder resgatar? Você falou da questão do orçamento, já está estudando com a diretoria a possibilidade de alguns atletas da base, enfim, atletas experientes, mas você como um ídolo, a experiência que você tem, como resgatar isso, esse amor novamente da torcida, gritar, como já teve como Rinaldo, Clodoaldo, enfim, principalmente esses jogadores à linha de frente? Olha, posso dizer uma coisa para você, construir um ídolo é algo muito difícil. E não é uma coisa feita em 6 meses, 1 ano. Se tornar um ídolo requer muito tempo, paciência, desempenho, gols, dedicação, enfim. Não é de um ano para outro que se constrói um ídolo. Agora, amor e paixão dessa torcida para com o clube, para com o time, isso eu tenho assim convicção de falar, porque eu já enfrentei. E eu já enfrentei o Fortaleza, inclusive a última, se eu não me engano, infelizmente foi com uma derrota aqui, se eu não me engano, com um gol do Clodoaldo, se eu não me engano, assim como o gol do Ceará que eu lembrei, né?
2005 foi, e antes nós sermos campeões mundiais. Então, assim, essa paixão do torcedor de encher o estádio, de estar presente com o time, isso não se perde. Ídolos vão se construir de acordo com as conquistas, com as vitórias, com a capacidade de cada atleta que chega aqui. Isso é o que eu posso te dizer. Eu não nasci ídolo no São Paulo. Eu não me tornei ídolo em 1 ano, 2 no São Paulo. Eu construí uma história de 27 anos. E por isso, talvez, eu vejo o tamanho do carinho de muita gente que é São Paulino, apaixonado, e que acrescenta eu não manjo muito de celular, tá? Mas nas bolinhas lá, vermelho, branco, preto, e agora acrescenta o azul na bolinha. Então, assim, essa parte é muito legal. É algo que demorou uma vida para ser construído. Agora, a paixão do torcedor, o time bem ou mal, ela sempre vai existir. Quem nasceu leão, morrerá, pode ter certeza, leão, independente do momento que o time passe. Arthur Souza, em seguida Jorge Telmo, a gente encerra os ao vivo, depois passa para o PH Nunes, Lauriberto Braga, Breno Rebouças, Charles Gaspar, Jorge Telmo já vai, Marcelo Pereira e Everaldo vai, para a gente encerrar. Okay? Só essas. Só essas. Rogério Ceni, seja bem-vindo, boa tarde. Essa transição, atleta para o técnico, é complicada? Olha, toda transição que você faz dentro de uma área da qual você já tem a vivência, no caso, eu trabalhei com futebol durante 27 anos antes de me tornar treinador. Isso ajuda muito, né? É diferente de você ter uma lavanderia e depois montar um restaurante, né? Nós estamos falando de coisas distintas, né? Então eu trabalhei com diversos treinadores, a maioria grandes treinadores, onde pude aprender muita coisa. Fui tentar me especializar, fui tentar estudar um pouco lá fora, entender como funciona o futebol um pouco fora do nosso país. Converso sempre com amigos e treinadores que eu adquiri ao longo da minha carreira. Agora, é diferente, porque você não entra mais no campo, você não bate mais a falta, você não está ali dentro do campo falando a todo momento. O campo tem dimensões grandes, não é como uma quadra de vôlei, que você consegue gritar e o atleta escuta no mesmo momento, mas é prazeroso. Posso dizer para você que é algo que me fascina, senão eu não mudaria totalmente a minha vida para vir para Fortaleza. É algo que mexe comigo ainda, que me faz ter prazer em trabalhar com isso. Rogério Ceni, boa tarde, boa sorte, Fortaleza. Programa Voz da Fiel Tricolor, quase 30 anos no ar. Voz da Fiel Tricolor, vamos lá. E o Tarde Tricolor. Queria que você detalhasse aí, Rogério Ceni, quais são as pessoas profissionais que você vem trazendo para trabalhar no Fortaleza, se Deus quiser uma boa sorte aí para começar um belo trabalho aí. Eu vou trazer 3 pessoas comigo. Um preparador físico, um auxiliar técnico e um supervisor que deve fazer essa relação entre toda a parte da diretoria do Fortaleza, atletas, comissão técnica, departamento médico, fisioterapeutas, fisiologistas, enfim. Vamos montar uma equipe mínima com essas 4 pessoas. E vamos conversar, com o passar dos dias, da necessidade de um ou outro mais profissional, mas a princípio estamos vindo em 4 pessoas de São Paulo para cá. Rogério, Breno aqui no Jornal